Olá, eu sou o Nicolas Eu sou a Camila. e a gente vai apresentar para vocês hoje um podcast de biologia sobre gênero, sexo e sexualidade. Para a gente começar a falar sobre gênero, sexo e sexualidade, a gente tem que começar explicando a fase em que o ser humano começa a desenvolver essa ideia ou começa a se desenvolver como um ser adulto. A começar falando sobre a adolescência masculina, a adolescência dos garotos, que começa mais ou menos com 10 anos, sabe? Tipo, nós homens começamos é, a ter mudanças no nosso corpo a partir dos 10 anos. A, é, o que acontece é que o hormônio vai até a hipófise, que seria o LH e o FSH, que eles são responsáveis por produzir o hormônio testosterona nos testículos. Ou seja, eles são responsáveis por produzir o hormônio que faz a gente ter essas mudanças no corpo. E uma das coisas que ocorre com a produção desse hormônio é o engrossamento da voz. O engrossamento da voz é causado pela testosterona, que ele faz com que a cartilagem da laringe fique maior, ou seja, ela ganhe um tamanho considerável. E isso causa a mudança da voz, que a gente começa até quando a gente grita, a gente tem aquela oscilação da voz, que ela fica ou muito aguda ou grave. E isso tudo ocorre na puberdade. E a gente também tem o aumento dos testículos, que ele aumenta consideravelmente, entre 2 a 4 milímetros, por conta da produção de espermatozoide. E a gente falando um pouco mais sobre a questão da nossa genitália, o pênis ele aumenta também na puberdade, como todas as partes do nosso corpo, ele aumenta o comprimento e a largura. E também surge outros hormônios que eles são relacionados ao sexo e que eles fazem que as glândulas do suor trabalhem. Ou seja, esses novos hormônios que aparecem trazem um mau cheiro para nós jovens. Então, tipo, quando você está na sala de aula, chega uma pessoa que jogou alguma coisa, ou passou um tempo posterior sem tomar banho, você sente um cheiro não muito agradável. Como no sovaco, a barba, na região do pênis ali, começa a surgir outros pelos. E isso tudo é pela puberdade, pelo surgimento de novos hormônios. E também surge o acne, que ela é causada pela testosterona, que estimula as glândulas do sebo. Ou seja, as glândulas sebáceas elas vão liberar esse sebo, vai deixar nossa pele assim oleosa e vai surgir o quê? Espinhos no nosso rosto. Nessa fase também a gente começa a ganhar músculos, né? Porque a gordura corporal começa a diminuir e a gente começa a ganhar peso. É, e a testosterona, junto com o hormônio do crescimento, faz com que a gente comece a ter mais fibras nos músculos. Então, por isso que geralmente quando você vai fazer academia, é, o, a pessoa responsável pelo local fala que você tem que ter no mínimo 15 anos para começar, porque nessa fase mais ou menos que você vai começar a ter um desenvolvimento dos músculos que te capacita a fazer a academia. E também a gente tem na puberdade o crescimento acelerado. Ou seja, você chega a crescer nessa fase cerca de 12 centímetros por ano. Adolescência feminina. Ela vai começar esse adentramento da adolescência feminina com 8 anos com a liberação dos hormônios GnRH. Ele vai viajar até a glândula da hipófise e com isso vai ter a produção de dois hormônios, que são o LH e o FSH, e eles vão fazer com que seja produzido nos ovários o estrogênio e a progesterona. Assim como nos homens, nas meninas também vai ter a questão do engrossamento da voz. A testosterona nas meninas faz com que a cartilagem da laringe aumente e com isso a voz feminina fica menos aguda. Quando a gente é criancinha, a gente tem aquela voz bem agudinha, bem irritante. Quando a gente se torna adolescente, adentra nesse período aqui, a nossa voz vai engrossar. Curvas. Por conta do estrogênio, há a concentração de tecido adiposo dando curvas ao corpo feminino. Por exemplo, isso dá para perceber bastante na cintura, vai ter também a concentração de tecido adiposo nas coxas e na barriga. Menstruação. A primeira menstruação feminina recebe o nome de menarca
E nos primeiros anos esse sistema não está amadurecido o suficiente, e por conta desse não amadurecimento, o ciclo menstrual não vai ser regulado. A acne. A acne vai ser produzida pela testosterona, que é aquele hormônio masculino, e ela vai fazer com que a glândula sebácea, como já fala, sebácea vem de sebo, produza o quê? Libera o quê? Sebo. E isso vai fazer com que nossa pele fique muito oleosa e vai surgir as espinhas no nosso rosto e corpo também. Pelos. Por conta da testosterona, a aparição de pelos nesse período, que pode ser concentrado tanto nas axilas como lá na genitália. Então, acontece o mesmo dos homens. Em nós mulheres também, nesse período, há o surgimento de pelos. Mamas. O início da formação das mamas começa entre 8 e 10 anos e é o primeiro sinal de que a gente está entrando na puberdade. Crescimento. Antes da primeira menstruação, as meninas elas crescem até 12 centímetros por ano, igualzinho os meninos. Aí, a partir da primeira menstruação, elas ainda crescem, só que em um ritmo menor. Ou seja, vai crescer ainda, só que menos. Um ser humano com corpo adulto, a gente vai falar agora sobre gênero, sexo e sexualidade. Que na biologia ela tive de uma certa forma, só que na sociedade a gente tem outra interpretação. Ela é vista de vários modos, vários jeitos e tem várias críticas e desentendimentos sobre esse assunto. Começando por sexo. O sexo biologicamente vai ser definido por uma pessoa nascer com um pênis ou com uma vagina. Mas isso não necessariamente define o sexo de uma pessoa, porque o sexo é apenas um pedacinho ali da identidade sexual de um indivíduo. Ou seja, dependendo do psicológico da pessoa, ela pode nascer com um pênis, mas não se considerar um homem. E também tem aquelas pessoas que nascem com uma anatomia diferenciada, né? Vamos supor que ela nasce não com problema, mas com uma variação genética, vamos dizer assim. Essas pessoas meio que elas ficam despreparadas para ter essa compreensão de feminino e masculino. E a gente entra então na questão de sexualidade aí, que a pessoa nasce, vamos supor, com uma projeção de genitália masculina, só que ela se sente ela se sente, ela age com uma pessoa que é dotada de hormônios femininos. E a questão da biologia a gente pode discutir também a questão da anatomia, que eu estava pesquisando mais, as pessoas que elas são chamadas de são chamados de intersexuais, são aquelas pessoas que nascem com não vamos falar anomalia, vamos falar com uma variação genética nos órgãos reprodutores e elas não se encaixam naquele rótulo que as pessoas colocam como homem e mulher. E a gente tem também várias outras coisas que seriam nossa questão de sexualidade, que é a não consideração de que você é um homem. E então, tipo, a gente tem essas diferenças, essas diferenciações. Então, o sexo não pode definir um modo de agir de uma pessoa. Então, aí a gente tem a sexualidade, que é diferente de sexo. Aí a gente vai falar agora de gênero, que é o modo que é definido culturalmente, é o que é feminino. Agora entrando em gênero, gênero é o modo cultural que tem a determinação de características do que é feminino e do que é masculino. Ou seja, as roupas que você usa, a sua anatomia, os seus comportamentos e seus valores. Tudo isso entra em gênero. E que, tipo, na sociedade que a gente vive, gênero é uma questão meio que vamos supor, é uma questão muito complicada de se tratar. Porque em famílias mais conservadoras, as pessoas que não se identificam com aquele padrão que nós
nossa sociedade impõe ficam meio de uma forma desigual perante aos indivíduos que vivem nela. Por exemplo, se você chegar com gosto diferente de roupa na sua família ou querer usar algo que não é habitual ao seu cotidiano, geralmente seus pais ou parentes eles vão questionar essa sua atitude. Então, o gênero ele tem essa questão cultural que é muito forte e que às vezes até limita o indivíduo a poder ter uma certa liberdade. Porque dependendo da forma que ele age, ou que ele quer, ou que ele quer se aparentar, ele meio que fica desarmado diante dos seus familiares, que muitas vezes julgam ele por ter aquele gosto que é chamado de peculiar. Então, gênero na questão cultural é algo que traz muito preconceito, né? Então, se você na sociedade que a gente vive hoje, a gente tem esse problema de gênero e etc. Pegando como gancho a fala do Nicolas, a questão do preconceito, a gente tem a identidade de gênero, que vai ser como a pessoa vai se identificar para si mesmo e perante a sociedade, e ela pode ou não estar de acordo com a biologia e levar em consideração a orientação sexual. Aí a gente tem a sexualidade, que a gente sempre pensa em sexualidade, pensa que é sexo, mas não tem só a ver com sexo ou com você fazer parte ou não de atividades sexuais. Ele também tem toda aquela questão sentimental, comportamental e a questão das identidades que têm relação com o sexo. Entre essas, a gente pode destacar algumas características da sexualidade, que são a questão dos traços físicos, que diferenciam homem e mulher, ou traços também psicológicos, as atrações tanto no ramo emocional como sexual que o indivíduo pode ter por outro e a pessoa com que um certo indivíduo estabelece ou mantém aquelas relações sexuais. A sexualidade ela também pode ter aquela questão de influência de religião, de política, de medicina e uma das maiores que a gente pode assim fazer um divisor de águas entre dois temas, né, que é sexo e sexualidade, é que a sexualidade é uma coisa do indivíduo, ela é só sua. Agora a questão do sexo tem a ver com o quê? Com aquilo que a gente falou mais acima, né? Que é o modo com que você é definido. Se você é definido homem ou mulher a partir da sua genitália. Ou seja, são duas coisas completamente diferentes. E a orientação sexual pode ter, na verdade, um leque de coisas, né? Que uma pessoa pode ser hétero, hétero significa outro. Ou seja, uma pessoa heterossexual vai gostar de uma pessoa do seu sexo oposto. Uma pessoa homossexual vai gostar de uma pessoa do mesmo sexo e se relacionar com tal. Uma pessoa assexual, ela não vai ter essa questão de atração sexual. Ela vai poder ter relacionamento. Sim, o assexual ele namora. O assexual beija na boca. Só que ele não tem aquela questão de querer fazer sexo. Existem os assexuais da zona cinza e esses assexuais eles sentem essa atração por outrem, só que em momentos muito específicos. Bissexualidade vai ser quando a pessoa gosta de tanto de homem quanto de mulher. E geralmente o mais aceito assim na nossa sociedade, tanto no ramo social mesmo quanto no ramo religioso, é a heterossexualidade. Tem toda aquela questão de Deus criou o homem e a mulher e é isso e eles têm que ficar juntos, não pode ser diferente. Então, a gente agora já viu a definição de sexo, gênero e sexualidade. Complementando a fala da Camila, que foi uma fala excelente, eu vou falar sobre um pouco sobre essa questão do preconceito e da nossa sociedade conservadora, em certo modo. Onde a gente pode ver que a minoria, que são essas pessoas que não que exercem, que são de gosto diferente do habitual, que seria ser hétero, elas são vistas como algo peculiar na sociedade. No meio escolar mesmo, a gente consegue ver muito preconceito e bullying com pessoas que se declaram de uma orientação sexual diferente, vamos falar assim.
E é muito complicado para você tipo, que tem esse gosto é, não, é, não habitual, é muito complicado para você declarar que você tem isso, porque na sociedade não é que ela não seja. Ela não é bem vista, vamos falar assim. As pessoas que têm mais idade não vê isso como algo legal. Só que não é assim. Não é algo que você escolhe se, é algo que você é. E essa repressão que você sente por querer ou não é querer, é ser assim, é muitas vezes causa problemas para o indivíduo, como a depressão, porque alguns pais e mães são muito rígidos nessa questão, que eu já ouvi falar que de alguns pais que é um erro o filho ser gay, é porque o pai foi um frouxo e não conseguiu dar uma boa educação. Então isso é uma questão muito complicada de se tratar na nossa sociedade hoje em dia. Até a gente pode ver nossa situação atual do Brasil na política. A gente tem uma visão muito arcaica dessa questão de gênero, que as pessoas se privam desse conhecimento importante da existência desses outros grupos para que elas tenham a opção de exercer seus comentários ignorantes, que muitas vezes não tem nenhuma fundação teórica sobre o que é e o que não é e o que deve ser feito. Então, esse falta de conhecimento faz com que o indivíduo julgue algo o que ele acha que seja e não é o que é realmente. Então, essa questão de sexualidade no meio que a gente vive é uma questão muito complexa de se falar e é isso algo entristecedor, porque não deveria ser complexo. Os adolescentes e jovens deveriam ter uma noção boa do que é e de como é essa parte, porque a ignorância que as pessoas que se declaram de uma sexualidade diferente é muito presente no nosso cotidiano. Então você consegue ver em praticamente quase qualquer lugar quando a pessoa, vamos falar uma drag queen, um travesti, que ela começa a se vestir do jeito que ela se aceita bem, a sociedade não vê isso como uma boa forma. Muitos questionam, zoam, faz comentários degradantes para a pessoa, faz comentários Homofóbicos, né? homofóbicos, ou comentários muito escrotos, vamos falar assim, sobre a pessoa. E não é algo escroto. A pessoa se sente bem assim. É o seu jeito. Não tem como mudar algo que é. E as pessoas, por falta de conhecimento desses tipos de grupos, fazem esses comentários que muitas vezes são crimes. Porque bullying é crime. Então, ah, na nossa sociedade, muitas pessoas podem ser presas por privação de conhecimento. Também temos a questão da religião, que a gente pode ver a questão de casamento. Casamento é algo que se vai falar sobre sexualidade, é algo muito polêmico também. Porque a religião em si tem os preceitos fundamentalistas que não permitem a pessoas do mesmo gênero tenham uma aceitação religiosa perante a Deus. E até hoje, muitos países não aceitam o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ah, isso era mais forte antigamente, mas alguns países ainda é que ou a pessoa que gosta do mesmo gênero, muitas vezes ela é morta, ou ela é dada como louco, doente. Vamos falar sobre, pra gente deixar isso bem claro, vamos falar que há 50, 60 anos atrás, a gente tem um exemplo muito forte no nosso meio, que seria Alan Turing, que ele realizou obras incríveis para a ciência e para a computação, revolucionou essa área e por sua orientação sexual, por meio da opressão sexual que ele teve na época, ele se matou
porque as pessoas viam aquilo como uma doença. E até a gente teve uma polêmica esses tempos também sobre a cura gay, que é algo que foi que Foi o cúmulo, né, gente? foi o cúmulo, que tratava a, o jeito de ser de uma pessoa como uma doença. Então foi algo que a gente conseguiu perceber que a nossa sociedade ainda é uma sociedade arcaica e ignorante, que não conseguiu ainda não é que não conseguiu, não obteve o conhecimento necessário para poder compreender essas pessoas. Então, a questão de sexualidade no nosso meio é algo muito polêmico, polêmico e que levanta muitas críticas, discussões e debates. Mas, para isso mudar, as pessoas têm que querer conhecer mais um pouco sobre esses grupos, que é uma variedade imensa. A gente pode dar um exemplo de algo que reúne todos esses grupos, é LGBT. Na verdade é LGBT+, porque abrange mais grupos. Então, a gente falou um pouco nesse podcast sobre a nossa questão de gênero, sexualidade e sexo. E a gente quis deixar bem claro que não é porque você tem uma genitália feminina, uma genitália masculina, que você é um homem ou uma mulher. E que as pessoas têm que ter conscientemente que é isso. Não existe só homem e mulher na nossa sociedade. Existem outros grupos que devem ser tratados da mesma maneira, igualitária e com o mesmo respeito que a gente, ou que se considera hétero e etc. Eu creio que cada pessoa tem que ter a sua liberdade para fazer o que quer e fazer o que te faz sentir bem. Então, encerro essa fala com o pensamento que as pessoas, elas, além de se informarem mais, precisam ser mais empáticas. Por quê? Porque eu acho que seria muito importante as pessoas se colocarem no lugar do outro. Quantos homossexuais ou transgêneros, que também é bem reprimido, uma pessoa que nasce com um gênero masculino, mas se considera uma mulher, e muita gente vai falar que não é, mas ocorre muitos casos dessas pessoas sofrerem homofobia, ou no caso do transgênero, transfobia, e serem até mortas. Então, tipo, até quando vai isso? Até quando a gente não vai aceitar? A gente não, né? Mas falo na gente como humanidade, como todo. Mas creio que até quando a humanidade, ou grande parte dela, não vai aceitar as diferenças do outro, entendeu? Até quando pessoas que também, tipo, são, olhando no quesito que é um ser humano, é igual a todo mundo. E até quando essas pessoas vão ser mortas por serem simplesmente diferentes ou por não serem, como posso dizer, inclusas em um pacote de heterossexualidade com todos os padrões impostos pela sociedade. E para encerrar bem o nosso podcast, tem uma citação do Who Technical Report Series de 1975, que seria mais ou menos um resumo do que é a sexualidade, que diz o seguinte: a sexualidade faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito, que seria a relação sexual, e não se limita à ocorrência ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais que isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, contato e intimidade, e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, e portanto a saúde física e mental. Se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano fundamental. Então, isso explica mais que sexualidade não é sexo. Então, essa é a frase que resume o nosso podcast. Obrigado por assistir, por ouvir, e deixa seu like se quiser. E se inscreva no canal da nossa sala aí, que vai ter mais trabalhos para vocês ouvirem por aí. E Pra dar uma força, até né? a próxima. Até.